Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma planilha que eu fiz de um bolão, de um campeonato de futebol. Vocês vão perceber que pode ser qualquer tipo de campeonato de futebol. Copa do Mundo, brasileiro, um campeonato de rua, independentemente, qualquer tipo pode ser. Eu vou começar explicando cada aba aqui embaixo e vocês vão entender melhor o porquê pode ser qualquer tipo de campeonato. Eu vou deixar essa aqui para depois, que eu vou exemplificando cada tipo de pontuação com os resultados. Vou começar pela aba de jogos. Nessa aba de jogos é onde vocês vão preencher as partidas do campeonato. Então, por exemplo, eu deixei algumas partidas simuladas aqui, como se fosse o Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas poderia muito bem ser a Copa do Mundo aqui. Então, por exemplo, aqui eu colocaria uma seleção e aqui outra seleção. Porque o nome dos times não vai interferir em nada. Na verdade, é o resultado que é o mais importante aqui. Então, pode ser qualquer tipo de campeonato que você quiser. Eu fiz essa planilha pensando mais no Campeonato Brasileiro. Tanto que eu deixei até 38 rodadas aqui para vocês preencherem. Eu simulei duas no caso, mas pode preencher quantas vocês quiserem aqui. Então, beleza. Aqui é onde você coloca os jogos, o nome do time, o resultado, o nome do outro time. Pode preencher com o dia, com a hora. E a aba mais importante é essa aqui, ó, o bolão. Essa aba, então, ela é constituída pelos participantes. É aqui onde a gente coloca a listinha dos participantes. Aqui é onde sai o nome de cada jogo, né? Então, por exemplo, lembra que o primeiro jogo aqui eu coloquei como número 1 aqui e coloquei o Palmeiras contra o Flamengo. Ó. Se a gente voltar aqui, olha lá, Palmeiras e Flamengo. Então aqui eu não vou preencher nada. É aqui onde eu vou colocar o resultado da partida. Ó, Palmeiras 2-1. Onde a gente vai preencher aqui é aqui embaixo, ó, na frente de cada nome do participante. Então, por exemplo, ó, o Jean aqui, ele apostou que a partida seria 2-1 para o Palmeiras. Então, ele acertou o resultado completo da partida, ó, e ele somou 25 pontos. É agora onde entra aquela pontuação do começo que eu falei, tá vendo? Ó? Se a pessoa acerta o placar exato da partida, ela soma 25 pontos. Independentemente, aqui eu deixei um como exemplo, mas você pode colocar quantos pontos você quiser. Eu deixei simulado todas as alternativas que tem. Ó. Então, por exemplo, no outro jogo aqui, ó, eu simulei São Paulo 2-0 no Botafogo. E o Fernando aqui, ele apostou que seria 2-1. Então, no caso, o que ele acertou? Ele acertou, deixa eu voltar aqui, ó, o vencedor da partida, mais o número de gol de uma das equipes. Ó. Então, se a gente voltar aqui, ó, tá vendo? O Fernando acertou que o São Paulo fez 2 gols. Então, ele acertou que o São Paulo foi o vitorioso da partida e acertou um dos gols de um dos times. Então, ele somou 15 pontos. Outro exemplo aqui, ó, Santos e Vasco. O resultado da partida foi 3-1. E o Renan aqui, ele simulou, ele apostou, né, que seria 4-2. Então, o que ele acertou? Ó? Ele somou 10 pontos, por quê? Porque ele acertou o vencedor ou o empate, ó, mas não acertou nenhum número dos gols das equipes. Vamos lá pra gente voltar aqui, olha lá. Ele acertou que o Santos ganhou a partida. Mas ele errou os dois números de gols, tá vendo? Ó? Ele colocou 3-1. Opa, desculpa, ele colocou 4-2. E a partida foi 3-1, então ele errou os dois exemplos. Vamos supor, se caso eu colocasse o 3 aqui, ó, vai dar 15 também, percebe? Porque ele acertou pelo menos um número de gols. Mas eu vou voltar para 4 aqui para simular todos eles. No outro exemplo aqui, ó, Corinthians e Fluminense. O Corinthians perdeu para o Fluminense de 2-1. E o Matheus aqui, ele simulou que seria 1-0 para o Corinthians. Então o que ele acertou só? Ele acertou o número de gol de uma das equipes. Mas ele errou completamente o resultado, tá vendo? O Corinthians perdeu o jogo e ele colocou que o Corinthians ganhou. Mas ele acertou só o número de gols. No outro exemplo aqui, e por último caso, é quando a pessoa erra tudo mesmo. Então, ó, Internacional foi 3-1 contra o Atlético Mineiro. E a Jéssica aqui simulou que seria 2-0 para o Atlético. Então ele errou completamente. Errou quem ganhou a partida, errou o número de gols, errou tudo. Ó, e percebe que essa aqui é só a primeira rodada. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz essa planilha pensando mais no Brasileirão, né? Então, ó, eu deixei 38 rodadas para vocês preencherem, ó. Se eu vim aqui e colocar a segunda rodada, olha lá,
mesma coisa, ó, tá vendo? Ele carregou a segunda rodada. Vamos voltar nos jogos para vocês verem, ó. Na segunda rodada eu coloquei que o Corinthians ganhou de 3-0 do Sport. Se a gente voltar lá então, ó, Corinthians 3-0 no Sport. O Jean simulou 3-0, somou 25 pontos. Se ele colocasse 3-1, então ele acertou o vencedor e o número de gols, né? Então seria 15 pontos, tá vendo? E assim vai. E por último, a última aba, deixa eu só voltar para a primeira rodada aqui. A última aba é onde fica a classificação de quem está somando mais pontos, tá vendo? Ó? Então, o Jean foi o que somou mais pontos. Por quê? Porque na primeira rodada, deixa eu voltar aqui, ó, ele acertou o placar exatamente 25 pontos. E na segunda rodada, ele acertou também o vencedor e o número de gols, né? Então ele está somando 40 pontos. Se a gente voltar aqui, olha lá. O total dele, 40 pontos. Então ele está na liderança do campeonato. E eu deixei também aqui, ó, a melhor rodada de cada um deles. Então, por exemplo, deixa eu simular que o Jean somou mais pontos na segunda rodada para vocês verem, ó. Lembra que na primeira rodada ele fez 25 no máximo, né? Então se ele somar mais de 25 aqui já vai ser, na segunda rodada já vai ser melhor, ó. Então eu vou pôr aqui que ele acertou completamente o resultado, 1-0. E aqui também, ó, ele acertou 2-1. Então ele está somando aqui 65 pontos, ó, na segunda rodada. Então essa rodada está sendo a melhor rodada dele, ó. Se a gente voltar lá, tá vendo, ó? A melhor rodada que o Gia pontuou foi na segunda rodada, com 65 pontos. E a pior rodada foi a terceira, né? Aqui tá marcando a terceira no caso, porque eu ainda não preenchi nada na terceira, né? Então não tá somando nenhum ponto, ó. 0 pontos. Eu não simulei nem jogos, então se a gente voltasse aqui, era só colocar um jogo aqui que ele já ia simular na terceira, já ia preencher na terceira rodada. Então a planilha ela é constituída por isso. Ó. Aqui a gente pode mudar a pontuação, vocês podem pôr quanto vocês quiserem aqui em cada aspecto. Os jogos, que é onde a gente vai preencher todas as partidas. Vamos supor que eu quisesse que essa planilha seja da Copa do Mundo. Eu vim aqui, por exemplo, e coloco, ó, primeira partida do grupo A, vamos supor, vou pôr só assim, ó, primeira partida do grupo A. Aí eu vou pôr Rússia e Brasil, porque eu não lembro quem é o jogo. Tá vendo que se eu vim aqui no bolão, ó, não vai interferir em nada. Eu vou voltar para a primeira rodada aqui. Olha lá, ele só colocou aqui em cima, ó, Rússia e Brasil, porque o que mais importa realmente é o resultado da partida. Ó. Então o Gia colocou 2-1, ele está somando os mesmos 25 pontos, que o que é importante aqui é o resultado. Então a gente pode transformar essa planilha em qualquer tipo de planilha de campeonato, tanto faz. Então beleza, é constituída pelos jogos, né, pelo bolão, onde você preenche os resultados, e a classificação do jogador. Por exemplo, se no meio do campeonato entrar um jogador novo, não tem problema nenhum. Ó. Aqui ele está mostrando só os 5 participantes do bolão, né? Mas se eu vir aqui depois e colocar mais um participante, vamos supor aqui Fábio, ó, ele também vai incluir na classificação o Fábio lá. Mas ainda não somou nenhum pontos porque eu não simulei nenhum resultado para ele. Então a classificação é totalmente automática. Ó. Eu vou preencher 2-1 para o Fábio aqui. Ele somou 25 pontos. Você vai ver que já vai alterar a classificação. Ó lá, o Fábio já subiu para segundo colocado. Ó. Tá vendo? Então a classificação é totalmente automática. É isso aí, pessoal. Para quem quiser essa planilha, eu vou deixar o meu contato na descrição, como eu sempre faço, o meu site, o meu e-mail. Então qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Um abraço.